Câncer de endométrio. Olá, hoje vamos ter a aula de câncer de endométrio da Liga do Câncer. Meu nome é João Nunes, eu sou médico oncologista aqui em Brasília. Dando continuidade ao nosso curso de oncologia da Liga de Câncer, estamos no bloco de câncer da mulher e vamos conversar hoje sobre câncer de endométrio. O câncer de endométrio surge na zona do endométrio. A zona do endométrio é essa zona interna, é a mucosa do útero que descama durante a menstruação, numa breve revisão anatômica. É o sexto câncer mais comum em mulheres no mundo, mais ou menos 400 mil casos, com mais ou menos 100 mil mortes, ou seja, um quarto das mulheres que têm o diagnóstico acabam vindo a falecer da doença, mais ou menos 3/4 sobrevivem e ficam curados da doença. Tem uma distribuição mundial em países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Norte da Europa. Tem uma menor incidência na África e na Ásia, porque isso reflete obesidade. As mulheres dos países ricos tendem a ser mais gordinhas. Envelhecimento populacional, elas vivem mais devido às condições socioeconômicas da região. Elas têm uma exposição estrogênica maior. Ficam as mulheres dos países desenvolvidos têm filhos mais tarde, elas acabam tendo uma exposição estrogênica maior. No Brasil, é o segundo câncer ginecológico mais comum, só perde para o câncer de colo uterino, mas em alguns locais isso também está mudando. Está começando a ter mais câncer de endométrio do que câncer de colo uterino, e isso também reflete a questão socioeconômica local da região do Brasil. Como eu coloquei, é mais comum na região sul-sudeste, sempre o câncer de endométrio é vinculado ao desenvolvimento socioeconômico. É o contrário de alguns tumores. É o único câncer que ele é positivo em termos de incidência maior que quanto maior o poder econômico da região, tá? Quadro clínico, gente, isso é uma coisa muito importante. Toda mulher na obesa tem um risco maior de desenvolver câncer de endométrio. E a gente vai conversar sobre isso. E o principal fator é o sangramento uterino anormal. Sangramento uterino anormal. Paciente obesa na pós-menopausa, até que prove o contrário, é câncer, tá? Sangramento uterino anormal na pós-menopausa, ou seja, a mulher já parou de menstruar e de repente ela volta a sangrar, você tem que provar que não é câncer. Ela é presente em 90% dos casos de câncer de endométrio. Já a mulher jovem, sangramento uterino anormal, sangramento uterino disfuncional, para sugerir um câncer de endométrio é mais difícil, porque a mulher jovem menstrua normalmente. Mas quando a gente vai suspeitar, quando tem um sangramento irregular, quando tem menorragia ou metrorragia, ou seja, o fluxo é de um jeito, doutor, e agora está muito maior, muito mais extenso. Isso associa isso, ciclos anovulatórios persistentes, obesa, mesmo na pré-menopausa, também você tem que desconfiar de câncer de endométrio. Ou seja, quadro tipo mais comum, perfil típico da paciente, idade média de 60 a 65 anos, ou seja, na pós-menopausa, fatores de risco, obesidade, diabetes, anovulação crônica, terapia estrogênica isolada e síndrome de Lynch. Por que que isso acontece? No perfil típico da paciente, a anovulação crônica, terapia estrogênica isolada, traz fator de risco para a seguinte questão, gente. Na ovulação, a formação do corpo lúteo. O corpo lúteo secreta progesterona. E o que a progesterona faz? Estabiliza e diferencia o endométrio. Ou seja, o endométrio, que estava numa fase muito não diferenciada, ele se diferencia. Se você tem ciclos anovulatórios, você só tem estrogênio circulante. Então, você aumenta o risco de câncer de endométrio. Por isso que é importante essa questão. E por que que as obesas têm mais risco de câncer de endométrio? Porque existe um hiperestrogenismo na mulher obesa, principalmente na pós-menopausa. Outra coisa importante é a síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch ela foi descrita inicialmente em relação ao câncer coloretal. Então, quando a gente está atendendo uma paciente com suspeita de câncer de endométrio, e ela refere, doutor, eu tive parentes, o meu meu pai morreu de câncer de intestino, mas eu tenho uma irmã que também teve câncer de intestino, e você está suspeitando de câncer endometrial, essa suspeita tem que ficar mais forte, porque você pode estar à frente de uma síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch é caracterizada por alterações em genes de reparo, que a gente chama o MLH1, MSH2, MSH6, o PMS2, ou seja, mutações germinativas nesse gene de reparo pode levar a alterações cromossômicas
alterações cromossômicas aberrantes que pode levar ao aparecimento de câncer, tá? Um câncer de endométrio mais comum é o adenocarcinoma endometrioide. Corresponde a cerca de 80 a 90% dos casos. É chamado também do tipo 1. Aqui está um adenocarcinoma, ele forma um padrão glandular frente ao endométrio normal e ele é dado principalmente na paciente obesa. O que chama atenção, se a gente tem câncer de endométrio na paciente magra, gente, vocês já ficam com o pé atrás. Por quê? Porque o câncer de endométrio na paciente grávida tende a ser o tipo 2. E o tipo 2 é um câncer menos comum, mais agressivo, porque ele é do tipo seroso, do tipo tumor de células claras. Carcinosarcoma, ela não está relacionada ao estímulo estrogênico. E geralmente são tumores do mal, tumores que têm um pior prognóstico relacionado. Muito bem, como investigar um câncer de endométrio? Estamos tendo uma paciente gordinha que está sangrando na pós-menopausa ou uma magrinha que está sangrando com suspeita de endométrio. A gente tem que fazer o primeiro exame, depois do exame clínico, a história física, história familiar, a gente tem que fazer o ultrassom transvaginal. O objetivo do ultrassom transvaginal é avaliar a espessura endometrial. Se for abaixo de 4 milímetros, no ultrassom, vida que segue, vamos só observar e repetir com intervalo de tempo em torno de 4 a 6 meses. Mas, se o paciente apresenta sangramento e o endométrio está acima de 4 milímetros, é importante fazer a investigação, principalmente se nesse ultrassom tiver outros achados suspeitos, como outro endométrio heterogêneo e pólipo presente dentro da lesão. Temos que fazer a biópsia de endométrio padrão ouro. Existem várias formas de se fazer. É, o material que chama PIPELE, uma coletagem uterina e esteroscopia. E aqui eu chamo a atenção que vocês são alunos do SUS, vocês vão atuar muito no SUS. Existe uma fila enorme de pacientes dentro do SUS para fazer esteroscopia com biópsia. Gente, se a gente tem suspeita de câncer de endométrio, a gente pode fazer uma coisa simples, que é a biópsia com o material de PIPELE. O que é isso? Primeiro, é um exame para fazer a biópsia com a coleta de PPL, é uma coleta ambulatorial, não precisa de anestesista, não precisa de um centro cirúrgico, não precisa expor a paciente ao risco social da fila. O que é o risco social da fila? Você tem uma paciente com suspeita de câncer de endométrio, você vai colocar ela numa fila de esteroscopia, ela vai demorar 1 ano e meio para fazer esse diagnóstico, sendo que você podia fazer isso na hora ali, desde que você fosse treinado, tá? Por quê? Porque com essa forma, você, com um espéculo, com a pinça para poder limpar o colo do útero, uma solução para fazer a limpeza, e essa pipeta aqui, que chama pipeta de pipela, a gente consegue fazer uma coleta bastante adequada do endométrio quando você está suspeitando de câncer de endométrio. Põe a paciente na posição ginecológica, faz um toque para avaliar onde está mais ou menos a posição do útero, passa o espéculo uterino, vê onde está o colo do útero, e essa pipeta de pipela ela é interessante, que ela vai, entra pelo colo uterino e se adapta no útero. Depois você puxa um êmbolo que tem dentro dela, faz um vácuo. E esse vácuo começa a aspirar, a raspar o endométrio. E você, com esse vácuo, você vai e vem em várias posições, em vários sentidos, você capta bastante material, e esse material é enviado para avaliação anatomopatológica. Se esse procedimento é bem feito, em 80 a 90% dos casos, numa suspeita de câncer de endométrio, você consegue fazer o diagnóstico de câncer de endométrio. Se a sua suspeita ainda continua muito intensa e esse procedimento vem normal, aí sim você leva o paciente para uma curetagem no centro cirúrgico ou para uma esteroscopia para fazer uma visão direta do útero e fazer uma biópsia direcionada para a lesão suspeita, tá? Após o diagnóstico, você colheu o material, fez o diagnóstico, agora nós temos que fazer o estadiamento. O que é o estadiamento? Definir se a lesão é localizada ou à distância e sendo localizada, ser localmente avançada. Então, temos que, geralmente, lançar a mão da ressonância de pelve, e o objetivo principal da ressonância de pelve é avaliar a porcentagem de músculo invadido pelo tumor e se tem invasão do canal cervical, que a gente vai ver que isso muda o estadiamento. Temos que fazer uma tomografia de tórax e abdômen para avaliar se tem doença à distância,
e principalmente linfónodos retroperitoneais são avaliados de forma adequada, e uma avaliação cirúrgica. Isso quer dizer, o estadiamento final do câncer de endométrio ele só é feito depois que a paciente é operada, mas a gente tem que lançar mão dos exames de imagem até para poder planejar a cirurgia. O estadiamento, segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, são estadios que vai de 1A a 4B, sendo que o 1 é confinado ao útero, 1A confinado a menos de 50% do miométrio, 1B, invasão miometrial. O estadio 2 tem invasão do canal endocervical, do estrômago cervical. O estadio 3, invasão da serose ou dos anexos. O estadio 3C, com invasão dos linfonodos, o estádio 3B com invasão de vagina e de paramétros, o estádio 4B metástase à distância e o 4A quando você tem invasão direta dos órgãos pélvicos do tipo reto ou bexiga. Então, fizemos o diagnóstico, fizemos o estadiamento, tá? E hoje nós estamos na era molecular. Vocês têm que passar a pensar, como eu mostrei na aula anterior, temos que deixar de pensar na célula tumoral com esse padrão e temos que pensar na célula tumoral sempre com esse padrão. Então, qual o exame que a gente faz no material da biópsia, além do laudo patológico? O patologista vai dar para a gente se é um adenocarcinoma do tipo endometrioide, ou do seroso, ou de células claras, mas é importantíssimo a gente entender que tem algo mais que a gente pode fazer com esse material. E esse algo mais é um painel básico recomendado. A gente tem que estudar no tumor se ele tem um sistema também de reparo alterado, que chama sistema de mismatch repair, que é avaliado por imunohistoquímica no material que você colheu da paciente. O objetivo é avaliar se tem a presença dessas proteínas que são relacionadas à síndrome de Lynch. Aqui não é um exame germinativo, ou seja, não é um exame feito no sangue nem na saliva. É um exame somático, é um exame que a gente pega um tumor e avalia se essas proteínas estão presentes ou não, e se estão presentes de forma normal. Por quê? Porque se ela estiver alterada aqui no tumor, você já suspeita da alteração germinativa, e se ela estiver alterada no tumor, ela ganha indicação de fazer imunoterapia se em estágios avançados, como a gente vai ver mais na frente. Outra coisa importante que a gente tem que avaliar em termos prognósticos é a avaliação da proteína P53. Se for do padrão wild type, ou seja, do padrão selvagem, existe pequenos spots com expressão heterogênea do P53. Quando que você tem um padrão aberrante? Quando você tem uma superexpressão difusa ou uma ausência completa dessa proteína. P53, ele é o guardião do genoma. Ele é um corretor universal do código genético. Se ele tiver aberrante, isso é mau sinal em qualquer tumor. Outra coisa importante é a gente fazer a avaliação dos receptores hormonais. Pacientes com câncer de endométrio que tem receptor de estrógeno e receptor de progesterona no tumor, eles tendem a ter um prognóstico melhor e eles podem responder à terapia baseada nesse tipo de informação de receptores de hormonais. E outro fator importante que eu gosto muito, mas a prática existe uma briga na literatura, é avaliar a presença da proteína que chama Ki67. Essa proteína ela aparece quase que universalmente na célula que está se dividindo. Então, quando você tem um Ki67 muito alto, isso quer dizer que o tumor tem uma alta taxa proliferativa. Algumas situações, isso não é muito comum, porque isso aqui começa a encarecer o diagnóstico, a gente tem que fazer um sequenciamento genético de um gene muito importante, chama gene POL. Esse gene codifica uma DNA polimerase que também corrige o DNA. Você vê que a gente está falando de correção de DNA o tempo inteiro. P53 corrige DNA, mismatch repair gene corrige DNA, e o gene POL também corrige DNA. Só que o POL, se ele estiver mutado, a gente não tem como fazer isso por imunistoquímica, ou seja, tem que fazer sequenciamento genético. O NGS, que é Next Generation System, isso começa a encarecer muito o diagnóstico. A gente acaba não fazendo isso muito na prática, mas tem muita literatura mostrando que se no tumor tem esse gene mutado, esse tumor passa a ter um prognóstico e você subclassifica esse tumor como um tumor de bom prognóstico
E às vezes você indicar uma quimio, você deixa de indicar, você indicar uma rádio, você deixa de indicar, porque você identificou que nesse tumor tem esse gene mutado. Então, o poliultramutado, ele traz um prognóstico excelente, às vezes você muda a classificação do paciente. Então, o polimutado tem um prognóstico, traz um prognóstico excelente, pode reduzir o tratamento. Se você tem a alteração do mismatch repair gene, é um prognóstico intermediário, mas o paciente começa a ser candidato à imunoterapia. Se você tem um P53 anormal, isso classifica como um paciente de alto risco, a sua conduta vai ser mais agressiva. Ou seja, para a gente avaliar de forma adequada uma paciente com câncer de endométrio, a gente tem que fazer o estadiamento, como a gente viu, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Teve que avaliar a histologia e o grau para tentar ter uma ideia da agressividade. Temos que avaliar a invasão linfovascular para avaliar o risco de disseminação. E também temos que fazer esse diagnóstico refinado molecular, tanto com imunohistoquímica e, eventualmente, com alterações genéticas dentro do próprio tumor. E aí, além do estadiamento, a gente classifica o paciente em alguns graus. O baixo risco, com essas características, o tumor no estádio 1A, endometriose, grau 1, sem invasão linfovascular, com polimutado. O intermediário, com essas características, estádio 1A, grau 3. Isso aqui é para a gente consultar e não decorar. Mas o intermediário, ele tem duas classificações: intermediário, intermediário e o alto, intermediário, alto. As condutas são diferentes para esses dois, como a gente vai ver, e tem as pacientes de alto risco. De alto risco, a gente tem que ter uma conduta baseada em multi-estratégias de tratamento. Isso aqui eu adoro esse quadro, que você pode ter um paciente com estadio com carcinoma do tipo endometrioide de prognóstico bom, mas se ele tiver, olha lá, um P53 anormal, ele passa a ser um tumor de mau prognóstico. Essas linhas, quanto mais intensas, ela é mais característica do tumor. Então, o endometriose é tipo 1, estádio 1, grau 1 e 2, ele geralmente, ou ele não tem nenhum tipo especial, ou ele tem mutação do mismatch repair gene, que traz um bom prognóstico. Ele, de vez em quando, tem um polimutado, tá? Mas ele pode também ter P53. Agora, você tem um tumor, um clear cell tumor, ele pode ter, por exemplo, aqui, um polo ultramutado. Ele passa a ter um prognóstico muito bom, mesmo sendo um clear cell. Ou seja, depois da avaliação histopatológica, você pode subclassificar o tumor com avaliação molecular, tá? O que a gente faz no baixo risco? Basicamente, cirurgia com linfonodo sentinela. Ponto. Não precisamos fazer mais nada. A paciente opera, você fala para ela, você está curada e você vai entrar em segmento. No risco intermediário, a pergunta é se a gente precisa ou não fazer braquiterapia. Então, a braquiterapia pós-operatória é indicada depois da cirurgia. A braquiterapia é uma terapia localizada no fundo da vagina, ou seja, você tirou o útero, os anexos, e agora você vai pegar a cúpula vaginal e vai irradiar aquela cúpula vaginal, tá? Ela pode ser omitida em pacientes abaixo de 60 anos, que são pacientes de prognóstico muito bom, e no paciente com estádio 1A, que é um paciente de bom prognóstico, aqui, como a gente viu, estádio 1A, mas que tem o P53 mutado, aí, gente, a gente vai discutir de forma aberta se ela vai fazer ou não uma braquiterapia, porque essa paciente, mesmo sendo estádio 1A, com grau 1 ou 2, ela passa a ter um prognóstico ruim, que ela tem um P53 anormal mutado. O risco intermediário é alto, a gente aumenta a cirurgia, além da esterectomia, faz lavada peritoneal, avaliação linfonodal por biópsia do linfonodo sentinela ou esvazia os linfonodos do reto peritônio até os vasos renais, e aqui todo mundo faz braquiterapia. E se a paciente não tiver avaliação linfonodal, além disso tiver um grau 3 com invasão vascular substancial, a gente, além da braquiterapia, a gente faz quimioterapia nesse grupo de pacientes. O risco alto, todo mundo faz uma cirurgia padrão e todo mundo faz aqui radioterapia e quimioterapia. E aqui tem a definição do que é um risco alto, ou seja,
À medida que a gente vai aumentando o risco, a gente vai agregando mais tratamento, vai agregando também mais efeitos colaterais para o paciente, até chegar no estádio 3 e o estádio 4, são doenças não ressecáveis, são estádio 3 ressecável ou doença metastática, a gente faz avaliação de químio, basicamente com imunoterapia ou químio com droga-alvo do tipo olaparib, ou seja, paciente estádio 3, muita doença, invadindo bexiga, com linfonodo peritoneal, a gente pode fazer uma estratégia de químio pré-operatória para transformar essa doença numa doença ressecável e depois operar essa paciente. Mas se for a paciente com estádio 4B, ou seja, doença fora do útero, essa paciente é incurável e que nós temos que fazer com ela é tratamento paliativo. Nesse tratamento paliativo é baseado em quimioterapia associada ou quimioterapia associada a drogas-alvo moleculares, do tipo olaparib, por exemplo, que é um inibidor do PARP, um inibidor das enzimas de reparo também, mas que a paciente tem que ter mutações que justifiquem o uso dessa estratégia. A gente não vai discutir muito aqui o tratamento de doença metastática, que ele é complexo, envolve um conhecimento mais profundo, que não é o objetivo desse curso. Muito bem, depois que fizemos o tratamento, fizemos suspeita diagnóstica, investigamos, fizemos a biópsia, fizemos o tratamento. Grande parte das pacientes tem o conceito de tratamento com intuito curativo, mas elas precisam manter-se em segmento. Quais são os locais mais comuns de recidiva e os locais que a gente tem que vigiar depois do tratamento cirúrgico, clínico com radioterapia ou eventualmente clínico com quimioterapia? O local mais comum de recidiva é a cúpula vaginal. Então, toda paciente em segmento tem que fazer um exame ginecológico. Eu sugiro um exame ginecológico a cada 4 meses, nos primeiros 2 anos, e a cada 6 meses, porque os guidelines aqui eles não são muito concisos, a cada 6 meses, do terceiro ao quinto ano, né, a partir do quinto ano, um exame ginecológico anual. Podemos ter recidiva pélvica nos tecidos próximo da bexiga, próximo do reto. Aqui é interessante fazer essa investigação, também da recidiva linfonodal e da recidiva pulmonar com tomografias computadorizadas. Não sugiro fazer PET-CT, porque o PET, apesar de ser um exame morfofuncional, que além de ver a forma, ele vê se tem atividade metabólica naquela região, ele gera muito falso positivo. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês curtam essa aula mesmo, se eu estar presente aí com vocês. E daqui a 2 semanas, porque dia 20 vai ser feriado, nós vamos ter o nosso encontro presencial novamente.